Fala galera, um aviso porque eu não gosto de criar expectativas, falsas expectativas. Esse vídeo ele vai ser um pouco diferente do que tem acontecido porque eu estou com dificuldade de receber as imagens do Rogerinho e do Alessio. Como eu não quero perder a oportunidade de comentar o que aconteceu hoje, vai ser muito mais um bate-papo entre nós. Tem algumas imagens que eles mandaram após a etapa, mostrando ali um pouco o que talvez vocês já tenham visto, que é a Vila Brasil Ride, que é muito legal. Então hoje é muito mais um bate-papo nós, em casa, que não estamos lá. Vou falar um pouco sobre o desafio Zero Pico, falar um pouco também sobre hiponatremia, que os sintomas são muito parecidos com a desidratação, e então deixar para falar isso lá no finalzinho do vídeo, para quem tiver interesse, assista até o final. Eu não falei muito do profissional, e tentei me concentrar mais na experiência das pessoas, do público médio que vai para lá, que somos nós, meros mortais, aonde o desafio se mostra realmente pessoal e não uma competição necessariamente com outras duplas, mas é claro que eu estou acompanhando o que está acontecendo com os profissionais. Na etapa de hoje, a etapa rainha, quem fez a diferença e conseguiu ampliar foi o Thiago Ferreira e o Hans Becken, que ganharam a etapa de hoje. No dia de hoje, na segunda colocação, chegou o Kuhave e o Ullmann, só que juntos, a 1 segundo de diferença, o Henrique Avancini e o Manuel Filmic. O que aconteceu na classificação geral? O Thiago Ferreira, o português, e o Ullmann, eles ampliaram a diferença para mais de 7 minutos. O Henrique Avancini e o Filmic continuam na segunda colocação e eles têm uma vantagem de 9 minutos sobre o Kuhave e o Ullmann. Ou seja, a diferença entre os três é em média 7, 8, 9 minutos. O que é muita coisa, principalmente para eles. Eu vou ser contraditório. Dá um falso senso de segurança, mas que é justificável esse senso de segurança, porque para tirar, por exemplo, para o Kuhave tirar 9 minutos do Avancini, tem que realmente acontecer algo extraordinário. Ele tem que estar num dia muito bom e o Filmic e o Avancini tem que estar num dia muito ruim, além de terem um problema, para conseguir tirar 9 minutos. Então isso dá uma certa segurança para eles se manterem na segunda colocação, mas ao mesmo tempo eles têm que tirar uma diferença de 7 minutos do Thiago Ferreira e do Hans Becken, que também acaba sendo a mesmo sentimento. 7 minutos é muito difícil você tirar na força, no pedal, então o Thiago Ferreira e o Hans Becken, eles têm que acontecer alguma coisa, eles têm que estar num péssimo dia, ter algum problema, o Filmic e o Avancini estarem num dia ótimo para fazer esses 7 minutos desaparecer. Como eu não sou uma pessoa que tende a torcer para que alguma coisa ruim aconteça com outra dupla, aliás, eu acho que ninguém ali torce para que nada aconteça, eu acho que todos torcem para que a disputa seja com um cenário ideal para todo mundo, para você sentir que a vitória realmente foi legítima. No feminino, assumiu a camisa de líder, foi a Jaqueline Mourão e a Danilas Ferreira. Na segunda colocação, no geral, a Vivi Faveri e a Tânia, e na terceira a Karen Olímpio e a Hilda Pereira. Isso no geral. No dia de hoje, a Jaqueline Mourão ganhou, elas chegaram a 1 minuto e pouco da Karen Olímpio e da Hilda Ferreira, e a Vivi Faveri e a Tânia, elas perderam a classificação geral, porque elas chegaram na terceira colocação, perdendo um relativo tempo, principalmente para Jaqueline Mourão e para Danilas. Assim como no masculino, no feminino, quando a gente olha a classificação geral, também existe uma diferença média de 6, 7 minutos entre as 3 primeiras. Então, vale o mesmo comentário do masculino para o feminino. Tem que realmente algo acontecer um dia muito ruim para uma dupla, ao mesmo tempo que a outra dupla tem um dia muito bom para fechar esse gap de 6 minutos. Vou sair daqui da sala de casa, vou continuar em outro lugar falando um pouco sobre o que é a etapa de hoje. Fala galera, fala Samuca, tô aqui acabado, mas tô pronto para a etapa rainha. O cabelo ainda tá bagunçado. Já tomamos o café da manhã, fiz uma sessão do Air Relax para dar uma
soltada nas pernas. E agora vamos para a etapa rainha. Hoje nós vamos só andar no sapatinho para voltar para Guaratinga amanhã, num ritmo mais acelerado um pouquinho. Hoje, nada de acelerar. Sofri muito ontem, fizemos uma ótima corrida, foi rápido. Eu sofri porque fomos muito rápidos. Mas ganhamos muitas posições, e é isso aí. Falou. Quarto dia, etapa rainha, 104 quilômetros. E começa hoje o desafio Zero Pico. Diferente dos outros anos onde havia apenas um dia do Zero Pico, nesse ano eles incluíram mais 3 etapas. Então a primeira etapa, o primeiro desafio acontecerá hoje, na subida que tradicionalmente acontecia, de 1,2 quilômetros. E tanto profissional quanto amador, masculino e feminino, eles serão premiados com o Zero Pico, aqueles atletas que fizerem esse trecho de 1,2 km no menor tempo possível. Durante a subida, eles podem, a dupla ou o trio, eles podem considerar que não existe a regra de diferença de 2 minutos entre os atletas, porque em qualquer outra condição eles seriam penalizados. Então, durante o desafio o Zero Pico, não é um desafio para a dupla ou para o trio, é um desafio individual do atleta. Então, eles têm esse 1,2 km para fazer o seu melhor. O Zero Pico é o desafio para quem não coloca o pé no chão, mas na verdade o que importa é o tempo. Agora, aqueles atletas que conseguirem zerar o pico sem colocar o pé no chão, eles terão uma bonificação de menos 20 segundos sobre o tempo total. Então vai ser curioso saber quem será os atletas que irão vestir a camisa do Zero Pico, tanto no profissional masculino e feminino, como no amador masculino e feminino. É isso. Quarta-feira, ali são os banheiros, o espaço da Vitória, da Shimano, todos os mecânicos. Rogerinho. E aí? Tá atrapalhando o vídeo dele. Fala galera, terminei, agora tem uns 15, 20 minutos, a etapa rainha. Zerei o pico da Red Bull com a coroa 34 e andei bem, andei melhor do que os outros dias, né? Graças a Deus. Acordei, nem sabia se eu ia conseguir completar, tava muito mal desde a etapa 2 e 3. No final da etapa de ontem deu uma quebrada, os caras puxaram e eu quebrei, mas hoje eu andei bem melhor, desci bem as partes técnicas e depois eu quero falar sobre o câmbio o ASX, que quem carregou o câmbio no prólogo era dia de acabar hoje. O meu câmbio chegou com a luzinha vermelha desde a metade do estágio. Hoje eu demorei 7 horas e 45 minutos. A luzinha vermelha desde a metade do estágio. Eu falei para os meus 2 parceiros que também usam o câmbio. Falei, minha luzinha tá vermelha. Os 2 olharam e falaram, a minha também. Nós tínhamos 2 baterias reservas. Somente a do Felipe acabou e a gente trocou a bateria dele. A minha chegou perfeita. Então, ano que vem, quem for fazer o Brasil Ride, é bom carregar antes da etapa rainha. Eu perdi as contas de quantos rios nós passamos. Eu passei pedalando. Eu tenho uma coisa a dizer sobre o câmbio. Tá aprovado. Olha quem tá vindo ali. Me fala, você que tá usando o câmbio ASX. Perfeito. Essa etapa de hoje teve uns 8 a 10 riachozinho pequeno que entrava quase 2 pés de altura de água e tomou banho e não deu problema. Não, dá nada, perfeito, dá nada. Não dá nada. É confiável. Hoje foi o dia do teste. Quem falar que não vai comprar porque é mentira. É mentira, é porque é caro mesmo. Eu falo, eu custei a comprar, minha mulher nem sabe que eu tenho esse negócio, se souber vai ser briga. É bom, é bom. É igual você comprar um carro e falar que não comprou com ar-condicionado porque você não gosta de ar-condicionado. Não dá, né, bicho? O negócio é bom demais. Beleza? Tá aí a dica. Tchau!
Próxima categoria, categoria Master, valeu garoto. Aí 5 horas 48 e 56, equipe City Bike, galera do Pedal Flórida 1, Vitor Lavinsky e Alessio Gonçalves. Boa, galera, boa. Vamos lá então, entregar as medalhas, categoria Master. Maravilha. Olha aí, videozinho aqui de final de tarde. Vou mostrar pra vocês aqui. Na Bahia tem que ter rede, né? Não tem jeito. Olha lá, ó. Olha as redes aí. Pra galera dar aquela descansada. Aqui é o galpãozão grande aqui onde a gente toma café. Aí a galera fica aí passando tempo. O pessoal da cidade vem sempre, todos os dias aqui, a criançada e tal, vem visitar a vila. Olha as pedras lá, que lindo. Show demais, a visão aqui é simplesmente espetacular. Pra falar a verdade, essa vila aqui, a vibe aqui é melhor do que lá em Arraial, porque aqui é só a galera da bike e todo mundo falando sobre corrida. Hashtag Brasil Ride 10. 10 anos de comemoração do Brasil Ride. Olha o ônibus que chega com a primeira, o pessoal que ficou no corte, que não passou. Todo lotado. Uma informação sobre... Todo mundo sabe da importância de tentar se manter hidratado, tentar gerenciar a energia, consumir os suplementos, uma boa alimentação, um bom café da manhã, a estratégia alimentar. Agora, a impressão que dá é que é muito difícil e talvez poucas pessoas tenham informação sobre hiponatremia, que seria o oposto do que a desidratação. Na verdade, a hiponatremia é a baixa concentração de sódio no sangue. E geralmente, quando a gente fala em esporte de endurance, acima de 2 horas, como você consome muita água, o pessoal tá lá na Bahia, são 7 dias de competição dura, então a gente vai escutar várias vezes os atletas falando: eu bebi muita água, eu bebi muita Coca-Cola, eu bebi muito Red Bull, e mesmo assim não vencia, e eu me senti mal, eu fiquei desidratado. É muito comum, ou se não é tão comum, existem alguns casos de hiponatremia, justamente porque se bebeu muita água, principalmente, você acaba tendo um estágio que é muito parecido e pode ser confundido com a desidratação. Qual que é talvez a melhor estratégia? É lembrar que o nosso organismo, numa situação muito boa, talvez ele consiga consumir 200, 300 ml de líquido a cada 20, 25 minutos. Ou seja, se você estiver consumindo muito mais do que 1 litro por hora, provavelmente você não está conseguindo absorver toda aquela água, que ajuda a aumentar o volume de líquido que você consegue absorver. Talvez uma bebida esportiva com, além dos eletrólitos, né, os sais minerais, carboidrato, se tiver na concentração exata de uma boa bebida esportiva, você aumenta a velocidade com que você consegue absorver aqueles sais minerais e o carboidrato. Não adianta supercompensar a concentração. Algumas pessoas pensam: bom, já que eu estou desidratado ou eu preciso de muita energia, eu preciso de muitos sais minerais, eu vou dobrar a dosagem, principalmente daqueles suplementos que você prepara. Respeite a indicação da embalagem da sua bebida esportiva, porque se você aumentar a concentração, você não vai aumentar a absorção, pelo contrário, você vai comprometer a absorção. Porque a formulação dessas bebidas esportivas, elas são pensadas em potencializar a velocidade do esvaziamento gástrico, ou seja, do quanto rápido você consegue transportar aquilo, os nutrientes, os sais minerais e a água, para dentro do seu organismo, e não só ficar no estômago causando desconforto gástrico. Eu acho que é isso, mas é claro, não vai me mudar a sua estratégia completamente no meio da competição. Isso são coisas para você conversar com o seu treinador, com o seu nutricionista ao longo da preparação. Acho que é isso.